A pandemia da Covid-19 levou a mudanças drásticas em 2020, muitas das quais envolveram o compartilhamento de nossas vidas pessoais, rotinas, círculos sociais, status de saúde e dados com governos, empregadores e desconhecidos. Ao mesmo tempo, aprendemos a interagir remotamente de maneiras novas e digitais. Ela também prejudicou a privacidade, pois a necessidade de proteger os dados individuais estava frequentemente em conflito com a necessidade de proteger a saúde pública. Felizmente, as proteções de privacidade estabelecidas na última década ajudaram os tomadores de decisão a encontrar o equilíbrio certo entre as preocupações individuais e as necessidades da comunidade. No estudo comparativo de privacidade de dados deste ano, encontramos fortes evidências de que a privacidade se tornou ainda mais importante durante a pandemia. Os orçamentos de privacidade aumentaram no ano passado, as empresas têm mais recursos focados em privacidade, e os investimentos em privacidade, que vão além do que é estabelecido na lei, estão se transformando em valor comercial real. A legislação de privacidade e as certificações externas garantem um ambiente de negócios em que é difícil saber em quem confiar. Os consumidores estão exercendo seus direitos de privacidade e exigindo a aplicação das proteções de privacidade atuais. A reafirmação do valor da privacidade durante a pandemia posiciona a privacidade como prioridade para os próximos anos. A privacidade não é mais algo secundário, é a forma como trabalhamos e interagimos entre si. A era da privacidade chegou. No estudo deste ano, foi continuada a exploração de práticas de privacidade e níveis de maturidade. Em empresas em todo o mundo, os investimentos financeiros em privacidade, os benefícios comerciais desses investimentos e as forças que determinam esses comportamentos. Na pesquisa deste ano, também foram incluídos várias perguntas relacionadas à pandemia e ao seu impacto. Algumas das principais descobertas incluem: 93% das empresas recorreram às equipes de privacidade para ajudar a navegar e orientar sua resposta a uma pandemia. Orçamentos de privacidade dobraram em 2020 para uma média de 2,4 milhões de dólares. O ROI caiu ligeiramente em comparação a 2019, mas continua atraente, com 35% de benefícios de relatórios em pelo menos 2 vezes os investimentos. As leis de privacidade são vistas de forma muito favorável em todo o mundo, com 79% das empresas indicando que estão tendo um impacto positivo e apenas 5% de impacto negativo. Certificações de privacidade externa, por exemplo, ISO 27701, regras de privacidade internacionais da APEC e regras corporativas vinculativas da União Europeia são um importante fator de compra para 90% das empresas ao escolher um produto ou fornecedor. Empresas com práticas de privacidade mais maduras estão obtendo mais benefícios comerciais do que a média e estão muito melhor equipadas para lidar com regulamentações de privacidade novas e em evolução em todo o mundo. A privacidade de dados se tornou a principal área de responsabilidade dos profissionais de segurança, com 34% dos entrevistados da pesquisa indicando que a privacidade é uma de suas principais competências e responsabilidades. 93% das empresas estão relatando métricas de privacidade, por exemplo, descobertas de auditoria de programas de privacidade, avaliações de impacto de privacidade e violações de dados para as diretorias. Essas descobertas fornecem fortes evidências de que o compromisso com a privacidade foi reforçado durante a pandemia. As empresas com direito à privacidade melhoram as relações com os clientes, a eficiência operacional e os resultados finais. As perguntas abordaram especificamente a privacidade para mais de 4.400 entrevistados que indicaram estar familiarizados com os processos de privacidade em suas empresas. Também incluíram resultados relevantes da pesquisa de privacidade de consumidor da Cisco de 2020, que foi concluída no verão de 2020 por 2.600 adultos em 12 países, incluindo o Brasil. A pandemia da Covid-19 forçou muitas mudanças na sociedade em 2020, incluindo uma mudança rápida para o trabalho remoto e uma necessidade urgente de informações de saúde pessoais para apoiar iniciativas de saúde pública. As equipes e os princípios de privacidade não ficaram em segundo plano. Eles ganharam maior destaque ao ajudar as empresas a gerenciar essa mudança e equilibrar os interesses concorrentes de direitos individuais e segurança pública. 93% das empresas disseram que suas equipes de privacidade desempenharam um papel importante, ajudando-as a lidar e responder aos desafios trazidos decorrentes da Covid-19.
Esses desafios incluíam a mudança para o trabalho remoto, determinando quando e como compartilhar informações pessoais e implementando controles para limitar o acesso e o uso de quaisquer dados pessoais compartilhados. Durante a pandemia, a porcentagem de empresas onde a maioria dos funcionários trabalha remotamente saltou de 40% para 67%, e 91% das empresas tinham pelo menos um quarto dos funcionários trabalhando remotamente. Infelizmente, muitos não estavam preparados para essa transição. Apenas 41% das empresas se descreveram totalmente preparadas para essa mudança. Do ponto de vista da privacidade e da segurança, e 87% das pessoas expressaram preocupação com as proteções de privacidade envolvidas nas ferramentas necessárias para trabalhar e interagir remotamente. Para responder à pandemia, os governos e as empresas precisaram de dados pessoais relacionados à saúde para entender os fatores de comorbidade e o risco de exposição para manter as comunidades e os locais de trabalho seguros. Apesar da necessidade, os consumidores geralmente apoiavam poucas exceções às proteções de privacidade de seus dados. 36% dos entrevistados na pesquisa do consumidor não queriam mudar as leis de privacidade atuais, com outros 26% apoiando apenas exceções limitadas. Apenas 10% consideraram que a privacidade está em segundo plano durante a pandemia. Ao considerar casos de uso específicos, 57% apoiaram a necessidade dos empregadores de obter informações de saúde para manter os locais de trabalho seguros, mas a maioria dos outros casos de uso foram atendidos apenas por uma minoria dos entrevistados. Eles incluíam rastreamento de localização, rastreamento de contato, flexibilização das restrições médicas, divulgação de informações sobre indivíduos infectados e uso de informações individuais para pesquisa. Os indivíduos quiseram que o uso de seus dados pessoais continuasse muito limitado e estritamente controlado. Suas principais preocupações eram constantes com os princípios fundamentais de privacidade, transparência, imparcialidade e responsabilidade. Especificamente, eles estavam preocupados que seus dados fossem usados para fins não revelados, não relacionados, que seriam vendidos ou compartilhados com terceiros para fins de marketing, ou que não seriam excluídos quando não fossem mais necessários. Os princípios e as proteções de privacidade ajudaram governos, empresas e consumidores a usar os dados apropriados durante a pandemia, e muitos observaram o impacto positivo a longo prazo. 40% das pessoas achavam que a pandemia reforçaria ainda mais a importância de respeitar a privacidade dos dados quando ela acabasse. Com o papel cada vez mais importante da privacidade, espera-se que os orçamentos de privacidade aumentem. Na verdade, o orçamento médio de privacidade dobrou de 1,2 milhões de dólares entre os entrevistados do ano passado para 2,4 milhões de dólares neste ano. O aumento foi bastante sólido em empresas de diferentes portes. Para empresas de pequeno porte com 250 a 499 funcionários, o orçamento médio cresceu de 0,8 milhão de dólares para 1,6 milhões de dólares, e para empresas de maior porte com mais de 10 mil funcionários, o orçamento médio cresceu de 1,9 milhão de dólares para 3,7 milhões de dólares. O valor comercial associado a esses investimentos também permaneceu alto. Foi perguntado aos entrevistados sobre possíveis benefícios em 6 áreas: redução de atrasos nas vendas, mitigação de perdas decorrentes de violações de dados, viabilização da inovação, obtenção de eficiência operacional, construção de confiança com os clientes e tornando a empresa mais atraente. Em cada uma dessas áreas, mais de 2/3 dos entrevistados achavam que estavam obtendo benefícios significativos, o que é coerente com os resultados do ano passado, um aumento de cerca de 40% em relação ao ano anterior. O valor total desses benefícios, com base nas estimativas dos entrevistados, aumentou em média 10% para 2,9 milhões de dólares. Do ponto de vista do retorno sobre o investimento, a empresa de médio porte estava obtendo benefícios 1,9 vezes maior do que os gastos, o que está abaixo dos 2,7 na pesquisa do ano passado. Acreditamos que o maior aumento dos orçamentos se deve, pelo menos em parte, às necessidades imprevistas de resposta à pandemia, à adaptação a uma legislação de privacidade nova e em evolução, a resposta a um número crescente de solicitações de acesso de sujeito a dados e ao atendimento a requisitos cada vez maiores do cliente sobre a localização de dados. No entanto, a maioria das empresas continua tendo um retorno muito atraente sobre os investimentos em privacidade.
35% das empresas estão obtendo benefícios com pelo menos 2 vezes mais gastos, e apenas 15% acham que não estão conseguindo alcançar o resultado desejado. Empresas com práticas de privacidade mais maduras estão obtendo benefícios comerciais em privacidade muito maiores do que aquelas com menos maturidade. Nas 6 áreas de benefícios que medimos, 85% a 91% das empresas maduras estão percebendo esses benefícios, em comparação com 68% a 74% das empresas de média maturidade e apenas 45% a 55% das empresas com baixa maturidade. A implicação é que o investimento em privacidade continua a retornar um valor significativo, e esperamos que o aumento do investimento em privacidade continue por algum tempo. As empresas de privacidade maduras estão muito mais preparadas para lidar com os requisitos de privacidade dinâmicos em todo o mundo. 70% das empresas de alta maturidade disseram que podem lidar com essas mudanças sem estresse excessivo, em comparação com 42% das empresas de média maturidade e apenas 24% das que têm baixa maturidade. Em um ambiente de privacidade em constante evolução, com muitas leis e regulamentos novos a cada ano, esse é um benefício significativo. As empresas estão trabalhando para garantir que mais funcionários sejam treinados e bem informados sobre os requisitos e os riscos de privacidade, especialmente aqueles que são diretamente responsáveis pelos dados de uma empresa e pela segurança. Os profissionais de segurança que concluíram a pesquisa de referência foram convidados a definir as 3 principais áreas de responsabilidade. Notavelmente, privacidade e governança de dados foi selecionada com mais frequência 32% por esses entrevistados, à frente de avaliação e gerenciamento de riscos e análise e resposta a ameaças. Associada a todas as funções de segurança usuais, a privacidade de dados se tornou uma competência essencial para essas equipes. As equipes de segurança são responsáveis não só por manter as pessoas não autorizadas de fora, mas também estão cada vez mais fazendo parcerias com equipes de privacidade para garantir que aqueles que estão autorizados a ter acesso aos dados lidem com isso corretamente. Por fim, uma nova área na pesquisa deste ano está explorando as métricas de privacidade, especialmente se as métricas de privacidade estão sendo relatadas à gerência executiva das empresas e ao conselho de diretores, em caso afirmativo, a quais. Entre os entrevistados deste ano, 93% das empresas estão relatando pelo menos uma métrica de privacidade para a diretoria, com 14% relatando 5 ou mais métricas de privacidade. Entre as métricas mais relatadas estão as descobertas de auditoria do Programa de Privacidade 36%, avaliações de impacto de privacidade 32% e violações de dados 31%.